Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Eu tava até pensando nisso agora há pouco. Essa noite tive um sonho estranho e sonhei com a turma de vocês. Na verdade era mais a turma de vocês e alguns alunos meio que sortido, mó estranho, uma turma muito louca. E eu tava aplicando prova e aí a galera tava colando, eu dei mó esporro em vocês e tal. E aí vocês ficaram lá, e aí, cagaram pra mim. E aí eu levantei puto e bravo com vocês. Acho que eu não posso falar puto, né? Mas enfim, agora já foi. É, e aí, pá, mas passou. Mas eu acho que a saudade aí me faz ter sonhos ou pesadelos. E no caso foi um pesadelo isso daí. É o seguinte, aula passada nós fizemos alguns exercícios, né? Nós vimos referente a uma lista que eu mandei para vocês da apostila 2. E na aula de hoje a gente vai ver sobre aquela listinha que eu mandei para vocês ontem. São alguns exercícios da apostila 3, né? Referente às aulas de semelhança de triângulos e teorema de Tales e teorema das bissetrizes, certinho? Então eu separei esses exercícios aqui. Vamos lá, o primeiro é o exercício 3, que ele diz assim: considere as áreas dos hexágonos regulares A e B inscritos respectivamente em círculos de raio 1 e 4. A razão entre a área do hexágono A e a área do hexágono B é, então ele quer a razão entre a área do hexágono A e a área do hexágono B, que estão inscritos em círculos de raios 1 e 4, respectivamente. Então vamos lá, aqui está o hexágono A inscrito nesse círculo, tudo bem? E aqui está o B inscrito em outro círculo. Ele disse que o raio do A é 1 e que o raio do B é 4. E aí ele quer calcular isso, ó, a razão entre a área do A e do B. Ele quer pegar a área do hexágono A e dividir pela área do hexágono B. Para calcular a área do hexágono, vamos lembrar que, como ele disse que é regular, o hexágono regular ele é dividido, eu já coloquei aqui para nós, em 6 triângulos equiláteros. Então, para calcular a área desse cara, eu preciso fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu preciso descobrir qual é o lado do hexágono que é correspondente ao lado do triângulo. E aí eu posso afirmar que o lado é igual a 1, a gente já estudou isso, né? O lado é igual ao raio do círculo circunscrito ao hexágono, porque aqui vai estar o centro, e do centro a qualquer ponto da circunferência, o raio vale 1, que vai ser o mesmo lado do próprio hexágono, que é o lado aqui do triângulo. Então, no primeiro aqui, ó, a área do A vai ser 6 vezes 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai dar 6 raiz de 3 sobre 4. Eu vou deixar assim mesmo, vocês vão entender por quê. A do B vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 também. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí eu vou deixar assim também. Porque o que ele pede para fazer é a razão. Razão é uma divisão. Então eu vou dividir a área do A pela do B. Então eu tenho a área do A, que é 6 raiz de 3 sobre 4, dividido pelo do B, que é 6 vezes 16 raiz de 3 sobre 4. E olha o que lindo que vai acontecer. Ó. O 6 vai embora, raiz de 3 também vai embora, e aí eu posso cortar o 4 também do denominador, que aí você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai dar para cortar tudo isso. O que sobrou então? Em cima sobrou 1, que como eu dividi todo mundo, vai ficar 1 em cima e embaixo vai sobrar o 16. Então vai dar 1/16 avos. A alternativa correta nesse primeiro exercício que eu selecionei é a letra A, certo? Então nesse exercício 3, eu peguei ele para revisar com vocês exatamente isso. Como é que calcula a área do hexágono regular, dizer para vocês novamente que o hexágono regular ele é dividido em 6 triângulos equiláteros e que o raio do círculo circunscrito ao hexágono equivale ao seu lado. Tudo bem? Certinho? Então, beleza. O próximo é esse exercício aqui, o 4. Ele diz assim: considere um triângulo ABC, retângulo em A, eu já fiz o desenho ali, onde o AB vale 21 e o AC 20. Eu já puxei esses carinhas ali. Aí ele diz assim: BD é a bissetriz do ângulo ABC.
Então, esse daqui, ó, esse segmento de B até D é a bissetriz do ângulo ABC. Então, esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, eles são iguais. Quanto mede AD, que seria esse valor aqui do x, certo? Como ele disse que BD é a bissetriz, o que a gente aprendeu sobre bissetriz interna? Que a bissetriz interna divide o seu lado oposto em dois pedacinhos proporcionais aos seus lados adjacentes. Então, ó, o 21, que é o lado AB, é proporcional ao x, que é o lado AD, e o BC é proporcional ao CD. Então, eu posso fazer 21 sobre x é igual a BC dividido por DC, ok? Então, ó, como ele disse que todo o segmento AC vale 20, e esse pedaço aqui é x, você concorda comigo que o DC vai ser 20 menos x? Tudo bem? E aí, nós necessitamos do valor do BC, porque aí eu uso o teorema da bissetriz interna e falo que 21 sobre x é igual ao valor do BC, que a gente vai descobrir, dividido por 20 menos x. Então, eu preciso agora do BC. Mas o enunciado me deu uma outra coisa, que ele disse o seguinte: o triângulo ABC é retângulo em A. Olha aqui, olha, é retângulo em A. Então, significa que aqui A, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, oposto a ele, que é o BC, eu tenho a hipotenusa. E como eu quero descobrir qual é o valor da hipotenusa, que eu preciso aqui no BC, eu tenho os valores do cateto, eu posso aplicar Pitágoras. Então, eu vou aplicar o teorema do tio Pitt, vou usar Pitágoras, que ele sempre nos ajuda, e aí eu vou achar o valor de BC. Então, eu vou ter BC ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Então, eu tenho que 20 ao quadrado é 400, 21 ao quadrado é 441. Então, BC ao quadrado vai ser 841. BC vai ser a raiz de 841, e aí eu fiz aqui o cálculo, 841, a raiz é 29. Tudo bem? Como é número primo, você ia demorar um pouquinho, mas eu já dei umas dicas para vocês. Quando termina em 1, é porque o resultado da sua raiz pode terminar em 1 ou pode terminar em 9. Tudo bem? Porque 9 vezes 9 dá 81. Então, tenta números que terminam em 1 ou terminam em 9. Essa é uma dica importante. Tudo bem? Agora eu descobri, então, que o BC é 29. Então, eu vou jogar aqui na equação da bissetriz interna. Então, 21 sobre x é igual a 29 sobre 20 menos x. Certo? Multipliquei cruzado, eu vou ter 29x igual a 21. Não esquece de colocar entre parênteses. Vezes 20 menos x. Vou fazer a distributiva, 21 vezes 20, 420, 21 vezes menos x, menos 21x. Eu vou passar para cá somando, 29 mais 21 vai dar 50x, é igual a 420, certo? Então, 420 dividido por, aqui era para ser 50, que eu acho que eu me empolguei e já fiz direto. Então, vamos arrumar aqui para ficar bonitinho, ó. Então, aqui era para ser 50, certo? Então, a gente já está aqui na frente. E aí, eu cortando o zero aqui, eu vou ter 42 sobre 5. E aí, de novo, a alternativa correta é a letra A. Certinho? Como eu mudei aqui, alterou a questão lá da ordem das animações. Então, a alternativa correta é 42 quintos, letra A. Belezinha, meus amores? Alguma dúvida? Eu somei certinho. 29, 30, com mais 20, 50. Somei certinho. Alguma dúvida? Tá de boa. Posso ir pro próximo? Vamos lá. O próximo é esse daqui, ó. 7. A figura mostra o triângulo retângulo ABC, também é um triângulo retângulo ABC, de hipotenusa AB10, com o ângulo ABC 30. E o ponto D sobre o lado BC. Aí ele fala assim, sabendo que AD é bissetriz, então AD aqui, ó, é bissetriz, então esses dois ângulos do A vão ser iguais, o valor da razão BD sobre DC é...
Então ele quer pegar esse cara que é o BD e dividir pelo DC. Para ficar mais fácil, para não ficar escrevendo BD e DC, eu vou chamar aqui de X e esse de Y. Ou seja, ele quer calcular X sobre Y. Tudo bem? De novo, eu vou usar o teorema da bissetriz. Porque como aqui o A é bissetriz, ele dividiu aqui o lado BC em duas partes que são proporcionais aos seus lados adjacentes. Então, o X é proporcional a 10 e o Y é proporcional a AC. Significa que 10 dividido por X tem que dar a mesma coisa que AC dividido por Y. Lá, ó, 10 dividido por X é igual a AC dividido por Y. Se eu multiplico cruzado, eu vou ter que X vezes AC é igual a 10Y. E aí, presta atenção na hora que você está manipulando a sua equação aqui, ó. Ele não quer calcular o X dividido pelo Y. Então, eu vou pegar esse Y que está multiplicando 10, ele vai passar aqui dividindo, vai ficar dividindo no X. E o AC que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu vou ter essa expressão. X dividido por Y é igual a 10 dividido por AC. Então, a gente precisa descobrir o valor do AC. E aí, de novo, só que agora eu não vou usar Pitágoras, eu vou usar outro recurso. Eu vou usar o triângulo retângulo para me ajudar a descobrir o valor do AC. Por que aqui eu não vou usar Pitágoras? Porque eu só tenho a hipotenusa e eu não sei quanto que vale todo o cateto BC. Aí ele deu outra informação para a gente, que é esse ângulo aqui de 30 graus, que no vértice B. Oposto a ele eu tenho um AC, então o AC é o cateto oposto ao 30. E o 10 é a hipotenusa. Então eu posso usar a razão trigonométrica, eu posso usar o seno. Então o seno de 30 é igual a AC sobre 10. O seno de 30 é meio, é igual a AC sobre 10. AC vai ser igual a 5, porque vai dar, ó, 2AC igual a 10. Passa o 2 dividindo, o AC vai ser igual a 5. Agora que já está certinho o AC, eu posso voltar aqui. O meu X dividido por Y vai ser 10 dividido pelo AC, que é 5. A razão entre eles vai ser 2. Então, a razão entre o X e o Y é 2. O X é o dobro do Y. Tudo bem? Porque a hipotenusa 10 é o dobro desse cateto aqui. Então, eles seguem as mesmas razões do que seus lados adjacentes. Tá claro isso, meus amores? Tudo bem? Tudo tranquilo? Certinho? Então, ó, eu fiz até agora com vocês um exercício sobre a área de figuras, que aí fizemos a área do hexágono, e 2 exercícios sobre bissetriz interna. Certo? Vamos trabalhar um pouquinho com semelhança também. Vamos lá? Eu escolhi aqui para vocês o exercício 13, que ele diz assim: uma escada está apoiada em uma parede a uma altura de 16 metros do solo plano. A distância do pé da escada até a parede é igual a 12 metros. O centro de gravidade da escada está a 1/3 do comprimento dela, medido a partir do seu apoio no chão. Então, do pé até ali, 1/3 do comprimento dela. Nessa situação, o comprimento da escada e a altura aproximada do seu centro de gravidade até o chão são, respectivamente, iguais a... Então, vamos primeiro fazer um esboço dessa situação. Você tem aqui, ó, o chão e a parede. Nela, a parede, está apoiada essa escada que eu fiz em azul. Ok? Ela disse que ela está a uma altura de 16 metros do plano. Então, a altura onde ela está apoiada é de 16 metros do chão. E ele disse no enunciado também que a distância aqui, ó, do pé da escada até a parede é de 12 metros, certo? Uma das coisas que ele quer calcular é o comprimento da escada. E eu vou começar por ele, que é mais fácil.
Como é que eu vou calcular o comprimento da escada? O comprimento da escada seria essa distância toda da escada, que é o x. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o comprimento da escada, que é x. Porque aí eu posso usar Pitágoras. Eu vou ter que x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é 256 mais 144. Então, x ao quadrado vai ser 400. A raiz quadrada de 400 é 20. Então, o comprimento total da escada é de 20 metros, que é o valor do x. Certo? Se você olhar nas alternativas, a gente já está entre a A e a B. Elimina a C, a D e a E. Ok? Então, beleza. Ele disse o que sobre o centro de gravidade? O centro de gravidade, que é esse ponto, ele está a 1/3 do comprimento x da escada, medido em relação a esse ponto aqui, que é o apoio no chão. Então, do apoio do chão até o centro de gravidade, esse comprimento é 1/3 do x. Eu fiz até maior aqui para ficar bem visível para vocês, tá bom? E aí, a altura que ele quer calcular é essa, ó. Ele quer a altura do centro de gravidade até chegar no chão. Certinho? O que eu vou fazer? Semelhança. Esse triângulo aqui, ó, eu coloquei uma sombrinha nele, que é o triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Eu posso afirmar que esse triângulozinho menor, ele é semelhante ao maior. Sendo assim, eu posso dizer que 16 está para H, que são esses dois catetos, assim como o x, que é o comprimento da escada, que é 20, está para 1/3 de x. 1/3 de x é 1/3 de 20. Então, eu vou escrever exatamente essa proporção, ó. 16 está para H, assim como 20, que é o valor do x, está para 20/3, que é o valor ali da hipotenusa do chão até o C, do triângulo pequenininho. Multiplicando cruzado, eu vou ter 20H é igual a 16 vezes 20/3. Para nossa alegria, vai cortar o 20. Ó. 20 de um lado eu posso cancelar com o do outro, porque eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter que o H é igual a 16 dividido por 3. E aí você faz. 16 dividido por 3 vai dar 5. Sobra 1. Põe a vírgula. 10 dividido por 3 vai dar 3. Sobra 1. E aí sempre vai ficar sobrando 1. Vai dar uma dízima. Vai dar 5,3333. Então, nas alternativas, o mais próximo é o 5,3. A alternativa correta, eu não coloquei aqui. A resposta é a alternativa A de amor. Certo? Tudo bem? Tranquilo. E aí, eu selecionei um exercício que eu, na minha concepção, imagino que vai ser o que a galera vai ter a mais dificuldade de fazer, que é esse exercício 17. Que ele é o mais dificinho de enxergar ali a semelhança entre dois triângulos. Mas presta bastante atenção, porque ele é bem legal. Tá? A galera que quer fazer SpaceX, presta atenção, já caiu na SpaceX um parecido com eles. Ele fala assim: o quadrado PQRS está inscrito em um círculo de centro C. A corda intersecta a diagonal do quadrado em A, sendo QA igual a 6 e QB igual a 4. Nas condições descritas, a medida do lado do quadrado PQRS em centímetros é igual a... Então, ele quer calcular o lado do quadrado. Aqui vai ter muito conceito importante para fazer. Olha o que eu imaginei. Eu peguei esse triângulo, que é o triângulo SBQ. Vocês concordam, que a gente já estudou isso, que ele é um triângulo retângulo? Por quê? Porque esse triângulo SBQ, um de seus lados é a hipotenusa, certo? E a gente viu lá nos pontos notáveis que esse ponto aqui é o circuncentro, e o circuncentro ele vai estar em cima do lado quando o triângulo é retângulo. Quando o triângulo é acutângulo, o circuncentro está dentro. Quando o triângulo é obtusângulo, ele está fora.
E quando o triângulo é retângulo, ele vai estar exatamente na metade da hipotenusa. Ontem a gente fez um exercício relacionado a isso, porque se eu pego de B até o C, eu tenho a mediana relativa à hipotenusa. E é por isso que a mediana é igual à metade da hipotenusa. Então guarda isso, pessoal. Toda vez que um triângulo inscrito, um de seus lados for a hipotenusa, ele é um triângulo retângulo. Tudo bem até aqui? Esse segmento SQ é a diagonal. Aí ele disse isso no enunciado, você estava esquecendo, o QA vale 6 e o AB vale 4. Esse segmento SQ é a diagonal, que é a diagonal do quadrado. Se o lado do quadrado é o que eu quero descobrir, é o L, então esse segmento SQ, que eu fiz até diferente aqui, ó, para fora, ele vai ser L raiz de 2. A diagonal do quadradinho é L raiz de 2. Cara, seria bem fácil esse exercício se eu tivesse o valor aqui do BS, porque aí eu aplicava Pitágoras e descobria o lado. Mas infelizmente a gente não tem. Então o que a gente vai fazer? E aí, ó, vem o pulo do mestre, a sacada. Cara, eu tenho aqui no ponto C a intersecção entre as duas diagonais. E quando a gente estuda quadrilátero, a gente vai ver isso mais pra frente, mas a gente já estudou no ensino médio. Quando é um quadrado, as diagonais elas são perpendiculares. Guarda isso, ó. As diagonais do quadrado, elas são bissetrizes, elas dividem os ângulos em partes iguais, elas são perpendiculares e elas interceptam no ponto médio. Então, nesse ponto C, tem um ângulo de 90 graus, porque as duas diagonais, a intersecção das duas diagonais é perpendicular, elas são perpendiculares, é um ângulo de 90, tá certo? Então, aqui eu tenho esse triângulo ACQ, que ele também é triângulo retângulo. E aí eu vou mostrar para vocês que esse triângulo retângulo ACQ e o triângulo retângulo SBQ, eles são semelhantes, porque eles têm dois ângulos de 90, eles são retângulos, e esse ângulo Q é comum aos dois. Então, se eles têm dois ângulos em comum, que foi o que a gente estudou durante a aula, que é o caso AA, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, eu vou ter isso, ó, o triângulo SBQ é semelhante ao triângulo ACQ. O ângulo S e o ângulo A também são iguais. Aí, galera, vamos lá, vamos fazer a razão. Aqui, o 6 não é a hipotenusa do pequenininho? Ele é proporcional à hipotenusa do grandão, que seria a diagonal, L raiz de 2. Outra coisa que eu sei do pequenininho é isso, ó. De C até o Q é a metade da diagonal, porque lembra, a intersecção ela ocorre no ponto médio. Então, ó, ela está na frente do ângulo A. Então, L raiz de 2, que está na frente do ângulo A, vai ser proporcional a 10, que é todo esse cateto, que está na frente do S, que é o congruente ao A. Então, eu vou ter essa razão, ó, 6, que é a hipotenusa, está para L raiz de 2, que é a hipotenusa do grandão, assim como o cateto L raiz de 2 sobre 2 na frente do A, está para 10, que é o cateto homólogo a ele, que está na frente do ângulo S. Multiplicando cruzado, eu vou ter isso, ó, L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, vai dar L vezes 2 sobre 2. E 6 vezes 10, 60. Agora acabou, porque aqui vai cancelar, vai dar 1. Então, L ao quadrado é igual a 60, o L vai ser a raiz de 60. Você vai aí no cantinho do seu caderno e faz a fatoração da raiz 60. Raiz 60 é 4 vezes 15. A raiz de 4 é 2, por isso que fica 2 raiz de 15. A alternativa correta é a letra C de casa. Certinho, meus amores? Tudo bem? Exercício muito bom. Ó, da onde que é? FGV. Certinho? Tenta fazer os exercícios dessa faculdade, vai pegando aí os vestibulares dela. São exercícios bem interessantes pra gente fazer. Mackenzie também é muito bom para quem está interessado
em fazer SpaceX, os exercícios da Mackenzie são bem parecidos, certo? Meus amores, é isso. Saudade é enorme. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.